Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos abrir as Escrituras, o livro do Gênesis, capítulo 22. Nós iremos hoje para o versículo 3 até o versículo 5. Diz a palavra de Deus: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Achou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Amém. Vamos orar. Ó Deus bendito, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela sabedoria dada a Moisés. Obrigado porque o teu Espírito inspirou o teu servo para que essa história fosse posta no livro sagrado do Gênesis. Pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã, precisamos ouvir a tua voz. Fala aos corações aqui, Senhor. Fala aos aflitos. Fala àqueles irmãos que estão enfrentando tribulações, certa confusão em seus sentimentos, em seus pensamentos. E a tua palavra ministre aos seus corações e suas mentes. Como cantamos, Senhor, e como tua palavra diz, nossas mentes e corações sejam alcançadas por ti. É o que nós te oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Vimos na nossa última exposição como é importante discernirmos as provações vindas de Deus e como devemos lidar com muitas circunstâncias difíceis, com um turbilhão de sentimentos que podem assolar a mente daqueles que servem ao Senhor. Hoje vamos continuar a observar a maior provação que Abraão passou. Isso não quer dizer que foi a única. Mais à frente, no próximo capítulo, nós vamos ter a morte de Sara e vamos ver que isso foi também algo muito difícil para Abraão. Mas hoje, na continuidade desse texto, nós iremos observar como Abraão obedece a Deus diante do pedido do Senhor para que ele oferecesse seu filho. Então, aqui nesse texto, nessa pequena porção que lemos hoje, devemos discernir corretamente quando Deus está nos provando. Nós precisamos sondar as circunstâncias, sondar a vontade de Deus por meio das Escrituras e por meio da providência. Em segundo lugar, nós devemos lembrar ao nosso coração: Deus não se contradiz. Deus nunca se contradiz. Se nós não estamos entendendo, a falha está na nossa limitação de compreensão e não no Senhor. Em terceiro lugar, a provação tem a finalidade de nos fazer julgar corretamente nossas motivações. Quando estamos sendo provados, não devemos murmurar, não devemos entrar numa caverna de autocomiseração. Nós devemos, de fato, sondar as nossas motivações, se elas estão certas diante das circunstâncias da vontade de Deus manifesta a nós no sofrimento. Somos ensinados a termos paciência, somos ensinados a termos esperança, somos ensinados a termos fé nesse texto que lemos. Meus irmãos, nas provações nem sempre teremos explicações racionais para sermos consolados por essa racionalidade, por essa análise racional. Mas somos instruídos a confiarmos em Deus, mesmo
que não entendamos o que está acontecendo. Lembremos que a nossa cabeça é de barro. Lembremos que nós somos limitados, que nós não temos a compreensão total da vontade de Deus. Nunca esqueçamos disso. No verso 3, nós vamos observar a obediência de Abraão diante do desconhecido. Veja o versículo 3. O texto diz: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Achou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Esse texto é maravilhoso. Abraão levanta-se cedo para obedecer a Deus. Levanta-se de madrugada, o texto mostra isso claramente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada para obedecer a Deus. Preparou o animal, abasteceu o animal, carregou o animal para a viagem. Colocou mantimentos necessários ali para ele, para Isaque e para os seus 2 servos, que seguiriam juntos até o monte que Deus havia designado. Abraão de madrugada achou a lenha. Imagina assim. Abraão preparando tudo isso para depois possivelmente matar o seu filho. Rachou a lenha e foi para o lugar que Deus havia ordenado. Meus irmãos, isso mostra o comportamento de Abraão diante da ordem incompreensível de Deus. A ordem de Deus foi incompreensível para Abraão. Mesmo assim, ele seguiu metodicamente tudo o que precisava fazer para obedecer ao Senhor. Moisés, ao registrar isso, está enaltecendo a fé de Abraão. Meus irmãos, aqui somos instruídos claramente que Abraão não ficou paralisado diante da grande prova que ele estava a enfrentar. Observe bem isso. Abraão não ficou travado diante da circunstância que ele precisava encarar. Aprenda com isso. Você precisará enfrentar as situações difíceis. Você não poderá fugir para sempre das coisas desconfortáveis. Você precisará lidar com questões complexas na sua vida. Precisamos entender aqui também que ele fez o que devia fazer, não confiou a outros o que Deus havia exigido dele. Abraão não transfere sua responsabilidade. Muitas vezes, quando estamos enfrentando grandes dificuldades, nós queremos transferir muitas coisas, porque alegamos assim: eu não tenho condições, eu não tenho condição psicológica, eu não tenho condição emocional. O que Deus quer de você, faça. Mas é difícil, obedeça. Faça o que você deve fazer. Aprendemos também que ele não ficou procurando esquivar-se da situação. Abraão enfrentou corajosamente aquela provação. E toda essa postura de Abraão é fruto da graça de Deus sobre ele, irmão. Mas fruto de um compromisso, de um coração de um crente que adorava ao seu Senhor. Nós vamos ver mais à frente aqui ele falando sobre essa questão da adoração, a adoração ligada, anexada a grandes provações na vida do povo de Deus. Então, não procure esquivar-se da situação, também não resolve. Delegar para outro o que cabe a você não resolve, e esquivar-se da situação não resolve. Não adianta fechar os olhos para o que Deus está fazendo para lhe provar, não adianta. Não adianta fugir. Não adianta virar as costas. Não vai adiantar dormir mais. Não vai adiantar você sair de um lugar para outro, mudar de uma cidade para outra, de uma casa para outra. Não vai adiantar. Não se esquive. Abraão foi zeloso quanto aos preparativos para o sacrifício. Isso mostra a sua disposição em obedecer, mesmo quando tudo
não vai bem em sua vida. Vou repetir isso. Abraão mostra disposição para obedecer ao Senhor, mesmo quando tudo não vai bem na sua vida. E você tem disposição de obedecer ao Senhor quando as coisas estão indo muito mal na sua vida? Ele foi preparar o lugar que Deus havia mandado, mesmo sem saber ao certo onde era. Abraão estava de prontidão para obedecer ao Senhor. Devemos considerar aqui muitas questões também que Moisés vai nos apontando. Abraão estava pronto a obedecer. Não há dúvidas que ele, durante aquele período da noite, amontoaria uma intensa quantidade de preocupações e angústias. Você imagina como Abraão dormiu aquela noite antes da viagem? O texto fala aqui de 3 dias de peregrinação. Você imagina como estava a mente daquele pai durante 3 dias olhar para o seu filho e saber que o perderia. Abraão estava esmagado com a ordem de Deus, esmagado. Abraão estava esmagado com a vontade de Deus, expressa naquela ordem, mas ele obedeceu pela fé. E é apenas pela fé que suportaremos grandes provações. O versículo nos mostra, irmãos, que progressivamente Abraão ia vencendo e contendendo com as suas preocupações. Abraão travou uma luta não com Deus, mas com a sua angústia, entende? Ele estava obedecendo, ele entendeu que ele devia era lutar contra a sua angústia, não com Deus. Abraão não culpa Deus de nada. Em nenhum lugar das Escrituras que relata esse fato, seja no Antigo Testamento, Gênesis, ou mesmo em Hebreus, que menciona esse fato, Abraão está em contenda com Deus, ele está em contenda com seu próprio coração. É isso que nós precisamos entender. O nosso coração nos engana, o nosso coração mente para nós, o nosso coração nos confunde, o nosso coração nos coloca em ciladas contra o nosso Deus. Enganoso é o coração. Quando cada etapa daquela, irmãos, foi vencida, Abraão acordou de madrugada, Abraão cortou a lenha, Abraão preparou o animal, ele estava cumprindo o seu dever, ele estava fazendo a vontade de Deus. O texto nos mostra o esforço enorme de Abraão para cumprir aquilo que Deus havia estabelecido. Você vai precisar guerrear. A vida cristã não é um parquinho, irmãos. Você não está no parque aquático. Você não está numa grande festa, num grande banquete. Você está numa guerra. Muitas vezes essa guerra é externa, mas a maioria delas são internas. Veja o verso 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Verso 5. Então, disse a seus servos, o que é que ele disse? Quem ia adorar? Abraão e Isaac. Curioso, né? Fiquem aqui. Nós vamos lá. E havendo adorado, nós voltaremos. Observe aqui uma coisa interessante. Abraão está com os servos, com Isaac, não é? Há um limite. Observe isso. Há um limite para que os servos acompanhem Abraão. Até aqui. Daqui para lá. Somente eu, meu filho e Deus. Há um limite, inclusive para que pessoas nos ajudem nas nossas provações. Há um limite de companhias benéficas nas nossas provações. Vai chegar um limiar. Vai chegar um momento que é só você e Deus. Ninguém mais. Quando Moisés menciona aqui a quantidade de dias que Abraão andou com Isaac e seus servos,
Seu objetivo era demonstrar algo importante, irmãos, porque imediatamente ele diz: ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Abraão estava ansioso para ver o lugar. Abraão queria saber onde era, Abraão queria chegar lá. E ao mesmo tempo não queria chegar lá. Aqueles 3 dias aumentaram e muito o nível de estresse de Abraão, de ansiedade de Abraão, de angústia, de tristeza. Mas nós estamos falando aqui também de um homem que tinha fé. Estamos falando de um homem que amava a Deus e de um homem que amava seu filho. Veja só o que diz o verso 2: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Deus sabia e testemunhava do amor de Isaque, do amor de Abraão por Isaque, perdão. Deus sabia da ligação que ele tinha com seu filho. No versículo 5, o texto nos diz: esperem aqui. Quando ele diz aos seus servos que fiquem, isso também nos instrui em alguns aspectos da condução da fé daquele homem e de suas emoções. Ele não era um homem sofrendo de delírio, ele estava consciente do que estava acontecendo naquele momento. Ele não se esquivou do que estava acontecendo naquele momento. Não adianta ficar achando que é um sonho ruim, irmãos. Não adianta ficar dizendo: eu queria acordar amanhã e está tudo resolvido. Não é assim. Essa não é a realidade. Seus pensamentos, ou os pensamentos de Abraão, mesmo atribulados, ao mesmo tempo, estavam serenos, porque aqui não há indícios de descontrole emocional. Abraão não estava agindo de forma desequilibrada. Ele disse que voltaria com o rapaz. E isso aqui não é o imaginário de Abraão, é fé de Abraão. Nós adoraremos e voltaremos. Alguns disseram que Abraão estava sendo dissimulado para não dizer aos seus servos o que ia fazer. Alguns comentaristas disseram isso. Não considero dessa forma. Devemos considerar algumas coisas. Abraão tinha consciência da promessa feita a ele, que em Isaque e na descendência dele cresceriam muitas famílias. O texto diz em Hebreus 11, 17 a 19: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figurativamente o recobrou. Mesmo diante da confusão mental, obscuridade, preocupação, havia também serenidade. Abraão creu que Isaque iria sobreviver àquela circunstância. Ele creu. Se eu não sei o fim da história, mas eu sei o que Deus prometeu. Veja só, irmãos, que coisa extraordinária o texto está nos ensinando aqui. Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Em vários momentos nos salmos nós observamos os sofrimentos dos salmistas, e em todos os momentos, todos os salmos que falam de sofrimento, a menção da adoração. A adoração é lenitivo, é remédio para o coração dolorido pela dor, pela chaga da provação, pela brasa que queima a nossa carne e nos faz sofrer. Deus nos diz constantemente nas Escrituras: ao sofrer, adore. Quem está triste, ore. Não é assim que diz a Escritura? Deus nos conduz à adoração em momentos de penúria espiritual. Não é apenas mudar o foco, irmãos. Deus não disse a Abraão assim: olha, Abraão, veja só, são 3 dias basicamente, um pouco mais, daqui para lá, para Moriá. Mude o foco no caminho, para você não ficar sofrendo. Pense outra coisa, sabe? Bota um fone de ouvido. Vá ouvindo jazz.
converse sobre essas coisas, conte piada no meio do caminho, fique contando piada, todo mundo rindo. Não era um momento de riso, era um momento de adoração. O momento mais propício para o nosso coração adorar a Deus é na dor, é no sofrimento. Abraão aqui ilustra também, irmãos, Cristo de várias formas. Isaac ilustra Cristo de várias formas. O teu filho a quem amas. Não é assim o verso 2 que diz? Em Efésios 1:6, Cristo é chamado de o amado. No batismo, no capítulo 3 de Mateus, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, felicidade nele. Colossenses 1:13, Paulo diz que Jesus é o filho do seu amor. Deus ama seu filho, o filho do Pai Celeste que foi oferecido como holocausto. Diz a Escritura que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. A obediência de Abraão ilustra a obediência de Cristo. Cristo foi tentado por Satanás para que abandonasse sua missão, se prostrasse diante da vontade do diabo, mas resistiu e venceu todas as tentações. A palavra de Deus nos diz no Salmo 116, verso 3: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Esse foi o sentimento de Cristo na sua angústia no Getsêmani, prestes à morte, prestes a morrer. Diz o profeta, meus irmãos, que Cristo foi ferido, esmagado por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Cristo havia anunciado várias vezes que iria para a cruz e que ressuscitaria ao terceiro dia. A morte não poderia impedir a promessa de Deus de concretizar-se. Cristo estava morrendo por pecadores, mas iria ressuscitar para a justificação deles. A Bíblia toda ecoa a obra de Cristo, irmãos. O mundo constantemente pergunta, e esse é um dos problemas da filosofia da religião, porque o sofrimento está presente no mundo, porque o mal está presente no mundo. Se há um Deus, porque ele não resolve isto? Ele resolveu. A resolução para o problema do mal é Cristo. E isso chegará ao seu ponto mais alto no retorno de Cristo. Mas isso já começou a ser resolvido pelo Senhor. A presença do mal é a presença do pecado. Mas eu quero me dirigir inicialmente aqui para aqueles que ainda não conhecem Jesus como seu Salvador. Aqueles que não têm de fato uma experiência de conversão. Em primeiro lugar, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você se comoveu até agora com toda essa narrativa da prova de Abraão, entenda que obra maior fez Deus Pai enviando seu Filho para morrer numa cruz. Seu coração tem se comovido por isso? Talvez em todo o drama retórico que eu apresentei desde o primeiro sermão nesse capítulo, muitas vezes o seu coração tenha conduído-se dentro de você e você ficou ligando todo o sentimento de Abraão à sua própria vida. Mas você sente o mesmo quando pensa no Evangelho e na morte de Cristo? Quando o Pai entrega o seu Filho no altar para ser crucificado naquela cruz? Paulo nos diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo também nos diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E se ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O texto continua nos dizendo no Novo Testamento, o mesmo apóstolo, o apóstolo da graça, diz o seguinte: se a tua boca confessar Jesus como Senhor e o teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Se você achou que Abraão foi louco
em obedecer a Deus daquela forma, é porque você ainda não entendeu o Evangelho. Você não entendeu o que Deus Pai fez para salvar pecadores dos seus pecados. Quero me dirigir agora à minha congregação, aos meus irmãos, dizendo algumas coisas. Em primeiro lugar, meus irmãos, temos, porém, tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O apóstolo da graça. Mediante esse texto, entendemos também que, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Entendendo isso, que diremos, pois, à vista dessas coisas, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com Cristo todas as coisas? Meus irmãos, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo, meus irmãos? Será a tribulação, angústia, perseguição? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Portanto, por causa de Jesus, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma provação tem a finalidade de nos destruir, mas de nos fortalecer. Nenhum sofrimento pode separar-nos do amor de Deus, e devemos sempre lembrar do que Paulo disse: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Amém. Senhor bendito, esta é a tua palavra anunciada e pregada nesta manhã. Aplica-a, Senhor, ao nosso coração. Abençoa os elementos do sacramento, Senhor, e eles sejam, mais uma vez, instrumentos da graça para nós. Edifica a tua igreja. É isso que nós te oramos no nome de Cristo Jesus.